Olá, muito boa noite. A reforma tributária chegou a uma nova etapa, a de regulamentação. Os projetos de leis complementares propostos pelo Poder Executivo devem tornar realidade o novo modelo de tributação sobre o consumo, previsto na Emenda Constitucional 132, promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. A diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, Sara Costa Félix, veio conversar com a gente no Entrevista Coletiva de hoje. Ao meu lado também está o comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam muito bem-vindos. Sara, muito obrigada por estar aqui com a gente representando a AFENG. Então, Sara, como é que você pode explicar isso, né, de uma forma assim, para que os leigos possam entender, né? O que isso quer dizer neste momento? O que deve mudar? Olha, do ponto de vista da tributação, é uma mudança muito grande, é uma mudança grande para a economia brasileira. Nós estamos saindo de um sistema de tributação do consumo que gerou muitos problemas, tanto para o cidadão quanto para a nossa economia, e partindo por um sistema que é mais moderno, né, e muito mais adequado para fazer com que a economia cresça e próximo do que é praticado no mundo. Agora, dizem que esse nosso sistema tributário é o mais complexo, mais injusto do mundo, né? Que relação que isso pode ter com a vida das pessoas, com a desigualdade social, com o desemprego, com o desenvolvimento econômico? Olha, essa reforma, ele citou bem que é uma reforma tributária do consumo. A gente precisava mesmo de uma reforma um tanto maior, porque nós temos um sistema tributário altamente regressivo, com maior tributação do consumo. Quando a receita tributária, cerca de 50%, ela é pautada na tributação do consumo, ela se torna muito injusta, porque os mais pobres não poupam. Como regra, eles usam todos os seus recursos para adquirir produtos e serviços. E por ter uma incidência muito grande de consumo, eles são mais taxados do que os mais ricos. Então a reforma precisaria ser maior, é tanto que existe uma pendência de alteração da tributação do imposto de renda. Mas nesse momento, o foco, embora há na emenda 132, há também algumas alterações no IPVA e no ITCD, na tributação de heranças, apesar disso, ainda não é o avanço necessário. Mas no que se refere à tributação do consumo, dá-se um passo enorme para melhorar os custos tributários que estão embutidos na economia, tornar mais transparente para o cidadão o que efetivamente tem de tributação num serviço que ele compra, numa mercadoria que ele adquire, em todos esses aspectos, isso sim. Na sua opinião, isso deve movimentar mais a economia? Eu acredito que para a economia isso é muito positivo. Tem desafios, mas esses desafios vão ter que ser absorvidos pelo fisco, pelas administrações tributárias, tanto dos estados, dos municípios e da União. E a necessidade dessa reforma, Sara, porque existe uma complexidade, várias legislações e também aplica-se alíquotas diversas, diferentes, dependendo de vários estados, que é uma falta de transparência. Isso vai mudar? Por exemplo, um litro de leite ter mais de 10 alíquotas, dependendo do estado. Olha, isso ainda possivelmente vai ter várias alíquotas, mas com um sistema muito simples, porque as regras básicas serão a mesma. De todo modo, a administração tributária está deixando à disposição do contribuinte que vende o litro de leite que você está se lembrando, lá para o estado do Pará, os sistemas informatizados vão propiciar saber qual que é a alíquota do IBS lá daquele município e estado lá do Pará. Então, sim, isso se torna muito mais simples. E a criação do comitê gestor, Sara, o que você pensa sobre ela? Muitos estados têm medo de perder a autonomia, né? O comitê gestor foi justamente a estrutura para dar autonomia para os estados, porque o modelo dele é uma composição com os 27 estados e 27 municípios para representarem os 5.600 municípios do país. Então, ali é o processo. E aí, se você pensar hoje, no que se refere ao ICMS, qual a autonomia que os estados têm? A Lei Complementar 87 regula o tributo
em todos os seus aspectos. O que os estados podem hoje, fazem, é dar benefício fiscal, né, que gerou a guerra fiscal, que foi autofágica, prejudicou a receita, desestruturou a economia do país, e os estados estarão todos representados nesse comitê gestor e poderão fixar suas alíquotas como fazem hoje, basicamente. O que eles vão perder é o direito de dar benefícios fiscais, que a gente percebeu que não foi bom para ninguém. Em resumo, Sara, está havendo um enxugamento, né, de uma cobrança de 5 impostos, né, 3 federais, um estadual e também um municipal. Isso. O ISS municipal, ICMS estadual, IPI, Imposto de Renda, e COFINS. COFINS, quer dizer, enfim. COFINS. Essa mudança aí para 2 impostos é a tendência que no mundo todo praticamente se cobra um imposto, né? Isso é um modelo, é um aperfeiçoamento? É sim, o que é possível, o que foi possível dentro da negociação política e para preservar o modelo federativo que nós temos 3 entes tributantes, a União, o Estado e os municípios. Então, o que foi possível fazer foi criar-se um IVA dual, né, que vai ser o imposto compartilhado entre estados e municípios, o IBS, e uma contribuição sobre bens e serviços que vai ser de competência da União. De todo modo, isso é um avanço muito grande. Só para dar um exemplo, Orion, no que se refere ao ICMS hoje, a gente fala assim, a alíquota modal do ICMS em Minas é 18%. Sabia que isso não é verdade? Que a alíquota é quase 22%? Porque é um imposto que incide sobre o próprio imposto, e no IBS isso acaba. Não é possível mais fazer isso. O cidadão vai saber exatamente quanto de tributo, né, de IBS e de CBS estará embutido num produto ou no serviço. Que são os 2 novos impostos, né? Isso, são os 2 novos hoje tributos. A carga tributária chega até 35% ou mais no Brasil. Isso vai ter outro teto, vai ser limitado? Não, dos cuidados que essa emenda constitucional teve foi de exigir que fosse preservada a carga tributária atual, porque também você não pode vulnerabilizar os estados, a União e os municípios de ter aquele recurso para conduzir as políticas públicas. Então, pode continuar. Não vai cair para 26%, por exemplo, em determinado momento, não. A alíquota do IBS, porque a carga tributária considera outros tributos também. A alíquota está se falando em torno de 26,5%. É claro que tem alguns produtos e serviços, como saúde, por exemplo, que tem algum redutor, tem cesta básica, uma parte que está desonerada, outra parte que está reduzida. Então, esses benefícios acabaram tornando, esses tratamentos diferenciados acabaram tornando o percentual do IBS-CBS mais elevado. Porque se você, para equilibrar a receita, se você dá benefício, você tem que aumentar a alíquota. Essa foi a solução encontrada. E, Sara, como você avalia hoje, né, a conscientização da população a esse respeito, né? Porque é um tema árduo, difícil para grande maioria das pessoas, mas ele é de extrema importância, né? Assim, como é que você avalia isso? Hoje a gente tem, por exemplo, iniciativas como Dia Livre de Impostos, né? A gente teve recentemente uma ação desse tipo e a gente vê se consolidando entre a população brasileira essa sensação de que os impostos são muito ruins, né? Assim, não deveríamos pagar tanto, tem que tirar, acabar, enfim, né? Qual é a sua opinião? O que falta? A conscientização, ela é extremamente importante e, eventualmente, algumas campanhas podem não contribuir muito para isso. Não existe Estado sem imposto, sem tributação. As políticas públicas, a educação, a saúde, a segurança, o judiciário, o legislativo, o Ministério Público, ele só é mantido por conta da tributação. Esses recursos é que fazem os investimentos em infraestrutura, só acontecem porque existe tributação. Então, a sociedade, a gente até fez uma pesquisa, a FENC fez uma pesquisa em parceria com a Universidade Federal de Goiás, e nessa pesquisa sobre
que o cidadão pensa, a gente percebe um crescimento da conscientização do cidadão da importância de se pagar tributos. E, inclusive, a percepção de que os mais ricos devem pagar mais. Então, a gente já percebe uma evolução, apesar de algumas campanhas não contribuírem muito para isso, sabe? Por isso o esforço grande da gente com a educação fiscal. Mas tem um elemento nessa reforma que vai ajudar muito nesse processo de conscientização, que é o cashback. O cashback, inclusive ele inicialmente com a PEC 45, a ideia e a PEC 110 é que a gente tivesse quase zero benefício fiscal, para que aqueles cidadãos de menor renda, eles tivessem a devolução integral do imposto que foi pago. Isso seria uma forma muito mais adequada de fazer com que os mais pobres pagassem menos. Esse cashback passou, nesse modelo está, embora entraram alguns benefícios fiscais que fragilizaram esse modelo. Mas eu acredito que isso vai trazer para o cidadão, aquele cidadão que tem ali a devolução do imposto pago, ele já vai perceber o que é, como que ele está sendo contemplado e, de certo modo, é uma medida de combate à desigualdade. Exatamente. Mas como é que a gente vai fazer isso, Sara? Como é que funciona esse mecanismo? Nós temos tecnologia para identificar quem merece, quem é desfavorecido nesse processo todo? Hoje nós temos o CAD único. Não estou dizendo que o CAD único é a melhor solução, mas inclusive naquela live que foi feita pelo Ministério da Fazenda, falando das soluções, né? Só capacidade de desenvolver tecnologia para fazer essa devolução nós temos. O Brasil tem de desenvolver essa solução. E é isso que se persegue. Existe uma discussão se a gente, na hora que o cidadão ali de baixa renda, que vai estar identificado no cadastro, se na hora que ele comprar o produto já vem sem o imposto, ou se ele compra e depois tem a devolução do imposto. Aparentemente, eu acho que a gente não está nesse passo de evolução que eu já posso comprar um medicamento na farmácia, ele já visse esse tributo. Eu acho que a gente não tem tecnologia a esse ponto ainda, mas nós já temos possibilidade de fazer a devolução ali ao final de um certo período, ali ao final dos 30 dias, falar assim, não, você é baixa renda, está classificado aqui. É claro que isso demanda ali uma fiscalização de quem está mesmo, para evitar o mau uso, né, como acontece, mas é exceção, e aí recebe a devolução disso. Esse CAD único que você referiu, aquele cadastro de pessoas que estão incluídas em benefícios sociais, por exemplo. Eu estou dando isso como um exemplo, né? Mas pode ser criada uma outra solução ali, pelo Comitê Gestor, em parceria com a Receita Federal, porque aí você consegue a devolução dos dois tributos, tanto do CBS quanto do da CBS quanto do IBS. Bom, o Entrevista Coletiva vai fazer uma pequena pausa, mas nós voltamos em poucos minutos. Fique com a gente. Até já. O Entrevista Coletiva está de volta. Hoje o tema é a reforma tributária. Vamos continuar aqui, então, a entrevista com a Sara Costa Félix, diretora-presidente da AFENG. Sara, como é que fica essa questão da tributação sobre o local de origem, de destino? A mudança deve afetar a economia de que forma? Veja bem, hoje, quando se compra um produto entre estados, de um outro estado, boa parte do recurso é uma tributação sobre o consumo, mas boa parte desse tributo fica na origem desse produto. Sim. Isso beneficia os estados mais ricos, mesmo que o recurso, o comprador, seja de um estado mais pobre da federação. Esse novo modelo, o que ele faz? Destina todo esse imposto sobre consumo para o estado e município que efetivamente consumiu o produto. Por exemplo, o caso de uma pessoa que está numa cidade pequena e faz uma compra pela internet de um produto em São Paulo, de uma loja que está em São Paulo. Agora, é a cidade do comprador que vai receber esses tributos. A ideia é que essa tributação ali fique no estado do consumidor. No Isso estado e no município consumidor. Pode combater, Sara, a desigualdade regional, inclusive, entre os estados, né? E até favorecer, por exemplo, os investimentos naquela vocação
regional? Sim, porque isso muda. Uma solução que a gente utiliza hoje, que foi, que a gente chama de guerra fiscal e que ela prejudicou em muitos estados. E resolve também em outros aspectos. Por exemplo, hoje, quando o estado de São Paulo dá um benefício fiscal e envia a mercadoria para Minas Gerais suporta o crédito daquele imposto todo que está destacado na nota, embora lá em São Paulo, em face do benefício fiscal, ele tenha pago só um pouquinho, ou talvez até zero, né? Então, isso modifica muito a economia. Na realidade, as pessoas vão pagar o que efetivamente está ali previsto na legislação. Então, isso muda muito, tira esse mecanismo que hoje foi utilizado para a guerra fiscal, que na realidade a gente faz uma cortesia com o chapéu alheio, né? Porque na hora que o São Paulo dá um benefício fiscal e manda o produto para Minas, ela está tirando de Minas uma receita, né? Porque está mandando para cá um crédito que na realidade ele não tem lastro, não foi pago o imposto. Então isso muda muito, tira o recurso de política fiscal e aí os estados vão ter que fazer a política fiscal segundo sua vocação econômica e não atrair pela via da guerra fiscal atividades que nem tem alguma afinidade com a capacidade de produção do local ou com a cultura daquele estado ou município. E junto dessa guerra fiscal também tem outra situação perversa das renúncias fiscais, né? Minas, por exemplo, tem uma isenção fiscal de quase 18 bilhões de reais neste ano. Isso vai acabar porque praticamente não se fiscaliza quem tem esse benefício, ninguém tem esse conhecimento, fica uma situação sem transparência, né? O que se busca hoje com os benefícios, aqueles que são direcionados a empresas ou a setores econômicos, busca-se acompanhar. Mas não é um processo simples. Na prática, a gente fica com vários modelos de tributação conforme o setor, conforme o contribuinte. E isso modifica tudo, porque fica um sistema transparente. Se a empresa X falou que pagou 10 e efetivamente esse dinheiro vai entrar no caixa do comitê gestor, né, que vai fazer a distribuição e isso fica completamente resolvido. Sara, e me diga agora, qual é a relação entre a reforma e os itens da cesta básica, né? Existe algum impasse nessa relação? Pois a gente sabia que na hora de listar esses itens da cesta básica teríamos polêmicas, né? Mas hoje foram mais de 1.000 produtos que foram previstos na cesta básica. Tem alguns elementos que a gente tem que considerar antes de fazer a crítica. Nós somos um país de dimensão continental, né? E temos ali alguns produtos que eventualmente o cuscuz para o Nordeste é cesta básica, talvez não seja do Rio Grande do Sul. Né? Então, a cesta básica ele tem que considerar todos esses produtos regionais. É claro que se tentou colocar, ou vai se tentar ainda, porque está em tramitação, colocar alguns produtos que a gente sabe que as pessoas mais pobres não consomem. Né? E o que se tem buscado é que não aconteça. E aí eu te falo de um ganho para o cidadão, é isso, porque vai ficar muito claro para o cidadão que se eu der um benefício para um produto que os ricos consomem, isso vai automaticamente interferir nessa carga que o Orion comentou ali, 26,5, pode chegar a 30 e tal. Se ficar incluindo muitos produtos nessa cesta básica, o que vai acontecer? Essa alíquota vai ficar elevada. Agora, Sara, nesse processo de enxugamento tributário, com a extinção, por exemplo, do ISS, né, os municípios vão perder essa capacidade de cobrança. E sempre se reclamou da centralização tributária que acontece em Brasília e volta, talvez, nem tudo aquilo que aquele município produtor, né, merecia daquele imposto. Isso vai prejudicar, tirar a autonomia dos municípios? Na realidade, os municípios, não todos os 5.600 municípios hoje cobram ISS. E em relação ao IBS, na prática, todos vão cobrar, porque o IBS é um imposto compartilhado entre Estado e municípios. Não tem retirada de autonomia, muito pelo contrário. A base de incidência do IBS, que vai ter tributação em favor dos municípios, ela se torna maior, porque além de serviços, vai ter mercadorias e vão ter produtos que hoje estão fugindo da tributação, principalmente da área digital.
esse passeio que o dinheiro faz, gerado no imposto ali na cidade de Santa Luzia, por exemplo, vai a Brasília e volta na mesma dimensão, quem garante que esse recurso volta para ser investido na cidade? Pois é, o comitê gestor tem esse papel e por isso que ele é composto por representação do Estado e dos municípios, para justamente cuidar para que cada município e cada Estado receba o recurso relacionado com o consumo efetivado no seu município. Então o município vai ter que investir também em fiscalização. Sim, mas tem uma previsão, porque nem todos os municípios têm condição de... Minas tem municípios muito pequenos, por exemplo, talvez, né? Nem capacitação, ou muitas vezes criar uma estrutura de administração tributária. Mas a legislação permite a gente eles fazerem ali uma delegação para que o próprio Estado ou para que outro município promova essa fiscalização por ele. É claro que esses custos vão ter que ser incrementados, compartilhados. E na também. sua opinião, a inteligência artificial pode auxiliar na implantação da reforma? Aí muito. Hoje ela já auxilia a fiscalização, mas as estruturas da administração tributária, elas cada vez mais absorvem essas tecnologias e não vai ser diferente com o IBS, até porque vai ser um sistema completamente eletrônico, né? Não vai ter possibilidade da gente trabalhar emitindo uma nota fiscal com papel carbono, né? A gente vai ter que ser tudo pela via tecnológica. Então, não tem como fugir de utilizar alguns recursos e a demanda de fiscalização, ela vai exigir buscar auxílio para não ter uma estrutura de administração tributária imensa e tornar mais caro para o cidadão. Você representa uma categoria de fiscais estaduais, né, de auditores fiscais, enfim, tem um trabalho reconhecido até internacionalmente. E a fiscalização, até no Brasil como um todo, ela é muito desenvolvida, né? Vai mudar o papel, o perfil dessa fiscalização, desse auditor fiscal, desse fiscal, a partir dessa mudança, com essa preocupação com o destino, com o consumo? O fisco vai aprender uma coisa que estava lá no Código Tributário Nacional previsto e a gente não conseguiu fazer, está na Constituição também, é o trabalho de integração. A integração dos fiscos vai ser muito maior. Essa atividade de fiscalização, quando você põe aí o imposto de competência compartilhada, que nunca teve, de estados e municípios, naturalmente, essas fiscalizações entre os estados vão ter que ser compartilhado, integrado, né? E o dispositivo, a Constituição prevê isso, assim como também os textos dos projetos de leis complementares, como também compartilhado entre os fiscos dos municípios. E mais, prevê também um maior compartilhamento com a Receita Federal. Por conta da CBS, são tributos irmãos, né? Com a mesma base, mesmas regras. Então, naturalmente, isso vai precisar acontecer, porque vão trabalhar com as mesmas bases. Posso fazer mais uma pergunta? Temos tempo aí. Sara, os tributos hoje no Brasil, eles são cobrados perante a renda, o trabalho, o patrimônio, enfim. Por que as grandes fortunas não são tributadas nesse país? Pois é até fácil de saber disso, né? A gente consegue elevar bastante as alíquotas do imposto de renda. Só para você ter ideia, eu vou te responder com a pergunta. O imposto sobre herança, o nosso ITCD, tem estados que chamam de ITCMD. Nós somos um dos países que cobra a alíquota mais baixa. Veja que o Senado autoriza os estados cobrarem até 8%. Quase ninguém cobra 8%. Tem estado que não consegue nem cobrar o imposto. Por quê? Por causa da força do poder econômico. Quem tem heranças enormes para receber. Então, esse é o mesmo motivo. E você vê, os Estados Unidos, acho que a alíquota mais baixa do imposto sobre herança, acho que é 20%. Né? Quando se falou em progressividade, agora nesse texto da Emenda Constitucional 132, isso gera uma grita. E, infelizmente, o poder econômico é o melhor representado no Congresso Nacional, e aí é essa luta que a gente já conhece. Mas essa questão do imposto sobre herança, ela é bem impopular, né?
Mas é impopular, não é para o mais pobre, né? Porque o mais pobre herda ali uma casa, um carrinho. Exatamente, de não haver uma tributação, né? Sobre as heranças, as grandes fortunas, exatamente, né? Gera uma indignação popular, né? Gera indignação. E até eu falei dessa pesquisa que foi feita lá, a FENG participou dessa parceria com a Universidade Federal de Goiás, que a população tem consciência disso, que as pessoas mais ricas precisam pagar mais. Mas é o grande impasse, porque as representações dos mais ricos estão no Congresso Nacional. São mais ativos, isso, né? Só agora que nós vamos conseguir cobrar IPVA sobre jatinhos e aeronaves. Pensa essa bem, emenda né? percebeu, e se paga até sobre a motocicleta, né? Aquela que você usa para fazer entregas de produtos. Sim. E há uma cultura de antipatia, como a Elis falou anteriormente, na questão do imposto. O próprio nome, né? Ele é antipático quando você fala no imposto. Ninguém fala em tributo, né? Essa associação na sociedade pode mudar e dar importância a relacionar essa cobrança, por exemplo, com os investimentos nas áreas sociais, na educação, na segurança pública? Pois é, e é por isso que a gente investe tanto em educação fiscal, sabe? A gente percebe um crescer dessa consciência, mas isso precisa chegar a todo cidadão e até para que ele não repita, não fique repetindo a informação de que pagar imposto não é necessário ou preocupado, às vezes, com eventuais desvios. Os desvios poderão acontecer, isso depende também da gente fiscalizar a aplicação do recurso público, mas isso precisa estar ainda mais forte na sociedade, de saber que só existe política pública se a gente tiver tributo, porque dinheiro não dá em árvore, né? Exatamente. Sara, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente numa entrevista coletiva. Orion, foi um prazer. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Você de casa também, nós agradecemos pela audiência. O Entrevista Coletiva fica por aqui. Nós voltamos no próximo sábado. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite.